Boa tarde, Kate. Um prazer receber você aqui e poder principalmente conversar um pouco mais sobre o seu projeto, a sua pesquisa, o seu trabalho, né? E essa série de pinturas, né, que você traz aqui nesse processo, desse corpo, um corpo que, né, se fragmenta, né, meio um amorfo, né, uma massa corpórea que você apresenta para a gente nessas pinturas. Fala um pouco do seu trabalho, como é que você começou um pouco na pintura, o que te seduz nesses projetos? Certo. Prazer é meu, Priscila. Muito legal estar aqui com você, com o pessoal da Artson. Bem, fazer retrospectivas assim na cabeça é sempre confuso, porque a gente tem fases e fases na vida, né? Então, eu tive entradas e saídas dentro da pintura e do desenho. Eu tive, vamos dizer assim, formalmente, aula apenas de desenho, mas eu sempre tive um encanto muito grande com o processo do que é formar forma a partir da cor, assim. Então, os pós-modernistas, os modernistas, eu sempre fui muito apaixonada. Tentando falar um pouquinho dos últimos anos, eu sempre fui muito figurativa e me peguei a tentar descobrir comigo por que de ainda tentar trabalhar com o corpo humano, sendo que a contemporaneidade ela envolve tanto da desconstrução mesmo, né? Você sempre trabalhou com imagens do corpo humano? Sim, o figurativo sempre esteve presente comigo. Uhum. Consegui me desassociar, assim, é sempre, para mim, muito o meu processo se dá muito da ideia de criar esses espaços inexistentes e tentar fazer como é que esse corpo vai caber. Então, o espaço e o corpo, para mim, está sempre em diálogo e em dissonância ao mesmo tempo. Assim. Num primeiro olhar assim ao seu trabalho, né, tem duas coisas que me chamam a atenção num primeiro momento, né? Tem uma referência aqui para mim em termos visuais que me lembra muito Bacon, né? Muito, Essas muito. figuras desconstruídas, anamórficas, né? Esse caos, esse corpo, né, desconstruído, né? Esse outro corpo. Então, primeiro essa questão que me chama atenção. Outra questão que me chama atenção aqui, principalmente nesse trabalho TED, né? Tem uma questão, por um lado, de uma desconstrução figurativa, mas, ao mesmo tempo, tem uma relação ali com esse espaço cromático que você cria, numa relação geométrica, que me lembra até quase um Mondrian de fundo, né? Então, você mistura, né, em termos formais, né, essa figura geométrica, né, que você vai trabalhando com esses espaços de cor, né, construindo Uhum. essa espacialidade, mas ao mesmo tempo trazendo, né, no primeiro plano essa figura completamente anamórfica, né, esses corpos, esses volumes de corpos que se sobrepõem e formam um corpo meio monstruoso, né, um corpo disforme, né? Sim. E tem uma coisa, assim, para mim, que a ideia desse corpo que se deforma é esse processo da tentativa de qual que é o limite de tirar e esse corpo ainda ser corpo, e ao mesmo tempo de acumular e a mesma coisa existir. Porque eu acho meio que uma brincadeira entre a ausência e acúmulo, ausência e acúmulo. E essas referências, tanto com o Bacon, principalmente acho com o Bacon, que é a fissura que existe em você tentar trabalhar com a figura humana sem ser ilustrativo. E eu Uhum. acho que eu aprendi bastante olhando o Bacon esse processo desse distanciamento que aproxima. Porque quando eu tento não ser tão pessoal com a figura, mas eu tento brincar com ela e fazer elástica, eu tento nesse exercício me aproximar mais talvez a uma ideia do que seria esse rosto, que não é meu, não Agora, é tem meu. uma outra questão aqui, por exemplo, do ponto de vista da construção mesmo, da imagem, né? Então, são referências, de certa maneira,
enfim, uma pessoa na cama, né? Uma referência a um cachorro que late, né? Uma rua que pode ser a rua ali do bairro, né? Uma galinha morta, né? Uma pessoa segurando um gás, né? Quer dizer que são cenas da vida cotidiana, de certa maneira, da rua, Sim, enfim, sim. que você vai trazendo para os seus trabalhos. Mas, assim, em termos de técnica mesmo, né? Como que você constrói essa imagem, né? Você parte de uma montagem no computador, você parte que você vai sobrepondo as imagens, ou você faz um desenho, em termos de produção do seu processo criativo mesmo. Sim. Às vezes ele parte de uma fotografia, que é eu sair na rua com o celular, meu celular não é dos melhores, e aí eu estou buscando essa luz. Às vezes eu tiro a foto de alguém, como por exemplo, esse daqui é a Helga, e o nome não está dela aí, mas é um retrato da Helga que trabalha aqui comigo no ateliê. E dentro disso eu vou criando essas camadas. Eu uso um pouco do computador e muito mais do desenho. Então, às vezes, eu pego o processo da foto enquanto referência, enquanto espaço, e vou dentro do desenho criando essas camadas, e vou criando camada, até que eu vejo que eu vou tirando desse desenho também. Às vezes eu crio o corpo por inteiro perfeito, vamos dizer assim, eu vou apagando e reconstruindo. Então, é um processo de usar um pouco o computador para isso também, de usar essa referência fotográfica e falar assim, olha, talvez essa foto que eu tirei aqui é interessante aqui, mas se eu jogar para esse outro espaço e apagar tudo que existe nele, eu vou construindo uma outra coisa. Tem uma outra coisa eu acho interessante aqui, porque tem essas sobreposições que você vai criando de superfícies, né? Que aí também eu acho que aqui tem uma diferente um pouco desse trabalho, onde você cria esse amontoado de corpos, né? Disformes, né? Mas aqui também o corpo se mistura com a superfície, né? Com o tapete, né? Sim, Ou com a parede, né? A parede também é corpo, né? Essas dimensões de vários tempos e espaços que você vai misturando aí numa mesma imagem, né? E tem uma é, questão de cor forte aqui nesse trabalho, né? Como se fossem essas colagens também, né? Me lembra um sim, pouco também o Magritte, né? De alguma maneira, assim, o Magritte, não, o Matisse, me lembra Matisse. um pouco, né? Nesse exercício de cor que você vai trazendo aqui. Mas nessa referência muito real, né? Que aí é muito da Kate, né? Essa referência muito real do dia a dia, né? Dessas cenas do mundo, né? Da nossa realidade, né? Que são É, também assustadoras, né? é muito curioso o quanto que nessa questão da ordem pictórica mesmo, quando a gente consegue brincar com esses objetos e tirar ele do seu ponto, quando você tira o gás, né? Você está pensando no gás de cozinha, e aí você desloca ele para um lugar mais alto, o quanto de interpretações você pode criar. Então, é o processo de deslocamento das coisas que para mim me interessam. O quanto que eu Uhum. vou colocar até que as coisas possam voltar a fazer algum sentido. Porque eu acho que o mundo está bem caótico e as coisas parecem não fazer muitas vezes sentido. Então, quando a gente desloca, a gente passa a olhar melhor. Uhum. Gente branco no meio da sala, é aquela coisa que a gente fala assim, mas por que que ele está ali? Talvez se ele estivesse num jardim qualquer, em meio a algum lugar que você acha que ele deveria, a gente não tocaria no assunto. Então, é esse processo de tentar deslocar ao máximo para que a gente possa voltar a discutir. Nesse trabalho que você está mostrando, Errantes, que é essa coisa do vagar, e às vezes perder uns pedacinhos da gente também faz parte da Faz gente, parte. né? É bonito esse trabalho, né? Eu acho que ele tem uma força poética, né? Essa sombra que você cria, né? Você cria
vários níveis, né, de corpo, de sobreposição, você não sabe para onde exatamente eles estão indo, né? Não sabe para que lado que é, né? Tem as Sim, sombras, né? Essa coisa um pouco incerta, um pouco duvidosa. A única presença que tem aí muito forte é o espaço, né? sim. Com essa Mas eu cor acho que vibrante, né? Que chama atenção, né? Tem uma coisa ali mas eu que acho de alguma maneira conforma, né? exatamente, Priscila. E acho que é muito dentro desse caos do que a gente vive, que a gente possa. Não vou fazer discursos esperançosos, porque a vida é isso que segue, mas ao mesmo tempo é esse processo da gente poder de novo se apaixonar pelo acaso. Assim. Eu gostaria muito que as coisas não estivessem. É muito difícil estar no momento que a gente está de pandemia, que ao mesmo tempo que a gente não sabe quando acaba, a gente realmente não sabe exatamente, e as coisas estão programadas, né? Elas não estão. Esse lugar do acaso não está dando morada Programar. muito, né? Então, que a gente possa até se encontrar qualquer dia, né? Ia ser bom. Tomara! É o que os surrealistas chamam de acaso objetivo, né? Acaso objetivo, exatamente. Olha, Kate, muito bom conhecer o seu trabalho, muito bom falar com você, parabéns. A gente fica em Obrigada. contato, tá bom?